Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de filosofia jurídica. Hoje nós vamos continuar nossa discussão sobre filosofia moderna e vamos discutir três autores muito importantes para a construção dessa moderna ideia de direito. E são esses três: Jean-Jacques Rousseau, John Locke e o Barão de Montesquieu. São autores que nós já discutimos antes na nossa disciplina de ciência política. E hoje nós vamos fazer uma breve retomada do pensamento desses autores, estritamente a partir de uma discussão que é filosófica jurídica, ok? Na verdade é muito mais jurídica, né? Então nós vamos tentar perceber quais são as consequências do pensamento jurídico da obra desses autores para o nosso direito moderno. Né? O que essa modernidade se aproveitou em relação ao pensamento desses autores, né? O que eles propuseram que foi absorvido pela modernidade. Começando pelo contexto histórico, todos esses três autores eles são pré-revolucionários, ou seja, são autores que não viram as grandes revoluções liberais, não viram a Revolução Francesa, não viram a Revolução Norte-Americana. Eles estão naquele período do começo da modernidade, logo depois do fim do Renascimento, logo depois do final, aliás, da Idade Média. Eles escrevem também, né, depois do período renascentista. São autores que estão ali pensando ainda, a partir daquele conhecimento do mundo antigo, a construção de um mundo novo, que viria a ser esse mundo moderno e o mundo contemporâneo. Então, aquilo que eles conheciam era a Idade Média, e aquilo que veio imediatamente depois, construído, gerado, né, gestado ali no Renascimento. Então eles falam sobre democracia, falam sobre liberdade, liberdade individual, controle do exercício do poder estatal, mas todos eles falam isso sem ter conhecido uma sociedade efetivamente democrática, ou pelo menos sem ter conhecido uma sociedade democrática nos termos em que nós pensamos democracia hoje, certo? Então o mundo que eles conheceram ainda não era o mundo que tinha sido transformado por essas revoluções, ainda não era o mundo que tinha incorporado esses elementos de democracia e de liberdade modernos. Então é sempre importante ter isso em mente. Eles fundamentaram a nossa moderna ideia de liberdade, mas eles não vivenciaram isso. Então eles estão fazendo propostas que vão ser, de um jeito ou de outro, incorporados pela modernidade. Incorporados de uma maneira bastante complicada, muitas vezes. Em parte, a leitura dessas obras é feita sempre do jeito que interessa. Então a democracia moderna, ela se inspira na produção desses autores, mas ela não segue exatamente nada, né? Ela é uma ideia que vai sendo pincelada, que vai sendo gestada, que vai sendo produzida junto com o movimento histórico, né? Junto com a evolução da própria ordem social, e tudo isso é feito, né, meio que real time, né? Meio que conforme os eventos vão se sucedendo. Certo? Então ninguém pegou um livro desses autores e pensou, vamos aplicar isso aqui. Né? Não faz muito sentido. O que aconteceu foi que os revolucionários, os formuladores da sociedade moderna, eles se inspiraram na obra de autores que eles conheciam, esses e outros, e foram incorporando isso ao longo da sua... foram incorporando isso na sua atividade política ao longo do próprio desenvolvimento dessa atividade. Vamos começar aqui a nossa discussão com o John Locke. John Locke é um autor que fala sobre contratualismo, assim como Rousseau. Ele segue uma lógica que é individualista, ao contrário de Rousseau. E segundo ele, a liberdade individual, né, é o fundamento de todo o resto. E do ponto de vista dele, o Estado, ou o papel do Estado, ele é restrito. Então, o que John Locke propõe fundamentalmente? Se nós retomarmos a nossa discussão em relação à obra desse autor lá na disciplina de ciência política, nós vamos lembrar que ele era um autor contratualista, ou seja, que partilhava dessa ideia, dessa tese do contrato social, de que haveria um estado de natureza anterior à criação do Estado Civil, no qual o homem vivia sem estar submetido a instituições políticas. Como um construto teórico, ele propõe a criação ou a existência de uma grande assembleia, de um pacto que cria o Estado Civil, né, as pessoas, pela necessidade de superar
o estado anterior, o estado de natureza, no qual não havia um poder que regulamentasse a vida civil, até porque não havia vida civil. As pessoas criaram esse estado através de um pacto para resolver aqueles problemas. Esse pacto fez com que as pessoas abrissem mão de uma pequena parte do seu direito natural e da sua liberdade natural. Portanto, no estado de natureza, as pessoas viviam numa condição de perfeita igualdade e de perfeita liberdade, mas havia problemas. Os problemas, em geral, estavam vinculados à ideia da contravenção, né? E pessoas, quando decidem agir contra a ordem, já havia uma lei antes, não era a lei civil, mas era a lei da natureza, ou seja, a noção básica, fundamental daquilo que é certo e errado. Portanto, aquilo que é justo e injusto já estava colocado antes, as pessoas sabiam disso. Isso fazia parte da nossa capacidade de compreensão. Então, as leis não eram escritas, mas havia uma lei pactuada através das próprias convenções, através da nossa própria moralidade. Isso era insuficiente para garantir a ordem, no contexto que, quando uma pessoa transgredia, ela não tinha como ser punida com legitimidade. Certo? Então, se alguém me rouba, como é que eu lido com isso? Eu mato a pessoa? Eu prendo? Quem é que decide isso? Quem é que decide pena? A partir dessa necessidade da criação do Estado para lidar com esse tipo de problema, o Locke propõe que as pessoas abririam mão de uma pequena parte da sua liberdade, do seu direito natural, para que o Estado resolvesse isso e exclusivamente isso. Então, o Estado serve para resolver problemas que o indivíduo não consegue fazer sozinho, ponto. Então, a concessão desse direito de liberdade individual era mínimo. Eu abro mão de apenas de uma pequena parcela para esse Estado. Ele agora está em posição de autoridade em relação a mim, mas sou eu que mando nele na condição de cidadão. A minha liberdade geral, a minha liberdade plena, a minha liberdade natural permanece comigo. Eu abri mão apenas de uma pequena parte dela. Portanto, é o cidadão que manda no Estado e não o Estado que manda no cidadão. Esse Estado tem um papel limitado, ele serve a uma função que é quase que meramente policial. Quando o Estado faz isso, nós podemos entender aqui então qual que vai ser a natureza das leis propostas por essa instituição. A entidade estatal vai ter o direito de formular leis, né? O poder organizado na forma de Estado terá o direito de formular as leis civis. Mas o direito é um direito limitado. Esse direito é concedido ao Estado pelo cidadão. Isso significa que o escopo das leis que pode ser proposta por esse Estado é sempre mínimo, é sempre algo que existe na medida que o cidadão permite. Portanto, como é o direito numa situação como essa? Quais são as características fundamentais da lei no Estado que é limitado, no Estado que tem um escopo de atuação limitado? As leis serão mínimas, as leis serão também não invasivas, as leis serão pouco regulamentatórias. As leis tenderão a não interferir na vida privada do indivíduo, na vida privada do cidadão. Tanto o tipo de lei que esse Estado propõe, ela é definida pela natureza da sua relação com o cidadão, pela natureza do seu escopo. Se esse Estado é mínimo, se esse Estado é limitado, obviamente o Rousseau não fala em Estado mínimo, ele não usa esse termo, mas essencialmente é nisso que ele está pensando, né? Embora o conceito seja muito mais recente. Mas no Estado que seria tipicamente mínimo, o que o direito pode? Ele pode o que o cidadão permite. Então nós estamos pensando aqui no Estado que é não autoritário, no Estado que é não invasivo, no Estado que regulamenta pouco a vida do cidadão. Nós estamos pensando aqui no conjunto de leis que é pequeno, certo? Para pensar no exemplo de um Estado tipicamente lockeano, poderíamos mencionar aqui os Estados Unidos. Sabe que a Constituição norte-americana é uma página, né? Ela pode ser escrita numa página. Isso não contém todas as leis, né? Então as leis norte-americanas são muito mais complexas do que isso. Afinal das contas, a jurisprudência lá vai ter peso de lei. Você tem uma série de outras regulamentações que não estão contidas na Constituição, mas que regulamentam efetivamente a vida do cidadão. Portanto, as leis americanas não são apenas aquelas contidas na Constituição. Mas, de todo modo, é um conjunto de leis muito mais enxuto do que o nosso. A nossa Constituição já é um calhamaço, os nossos outros códigos todos são enormes. Então, o nosso tipo de Estado, obviamente, não é lockeano, certo? Então, quando nós pensamos essa perspectiva de direito, ela vai definir as leis, o alcance dessas leis
inclusive aquilo que pode ser ou não regulamentado por essas leis. Exemplo, lá nos Estados Unidos não existe nem mesmo um sistema de saúde universal. As pessoas, quando estiveram diante de uma proposta de criação desse sistema de saúde lá pelo Obama, muita gente nos Estados Unidos foi para a rua protestar contra a criação desse sistema de saúde. Tudo isso porque as pessoas querem ser livres para cuidar da própria saúde, para não ter que responder a nenhum tipo de médico, a nenhum tipo de política de saúde. As pessoas se sentem no direito de ter a liberdade para não se vacinar, o mais louco que isso possa parecer do ponto de vista racional, porque sim, né? Porque o Estado não pode me dizer o que eu posso fazer. Às vezes até exageros, como nesse caso, por exemplo, de vacinas, que obviamente tem uma função muito importante que não é política, a função é prática, né? Se as pessoas não se vacinam, as doenças que aquelas vacinas podem evitar não serão evitadas. Se as pessoas não se vacinassem, a poliomielite nunca teria acabado. Um monte de doenças que nós já eliminamos nunca teriam deixado de existir. Então, a questão da vacinação não está vinculada à ideia de um direito individual. Me vacinar ou não é uma questão de respeito pela comunidade, né? Não é algo que deveria estar regulamentado pelo Estado, não é algo que tem a ver com a vontade individual de qualquer pessoa. Porém, nos Estados Unidos, o tipo de relação com o cidadão em relação às suas leis leva a esse tipo de questionamento, né? Às vezes, mesmo quando não faz sentido. Eu já disse, no caso dessas vacinas. Portanto, o tipo de Estado, o tipo de organização política leva a um tipo de direito bastante específico. Quais são as leis que podem ser discutidas no Congresso norte-americano? A quantidade de leis é um tipo de leis, um tipo de propostas muito diferentes daquilo que cabe numa discussão no Brasil. No Brasil, nós temos uma possibilidade muito maior, um arco muito maior de discussões jurídicas e um direito muito maior e muito mais ampliado do que o direito norte-americano. Nosso sistema judiciário é muito maior, ele discute um conjunto muito maior de leis e a interferência que ele tem na vida privada do cidadão também é muito maior. Então essa discussão, essa relação entre política e direito, ela é absolutamente fundamental, porque é ela que define o tipo de direito que nós temos e inclusive o alcance dessas leis. Num contexto em que o papel do Estado é restrito, o papel do direito também é restrito. Ficou claro isso? Então esse autor está propondo essa lógica de que a liberdade individual é o fundamento de todo o resto, e isso define que tipo de Estado vai ser criado dentro dessa perspectiva. O tipo de Estado baseado nessa liberdade individual ampliada vai ser um Estado menor e um Estado restrito. Pelo menos na proposta, pelo menos no papel. Do ponto de vista prático, nós sabemos que não é bem assim. Existe essa sensação nos Estados Unidos de que o Estado é pequeno, de que o cidadão efetivamente tem direitos e tudo mais, mas, do ponto de vista prático, a intervenção estatal é muito maior do que parece mesmo lá. Um segundo autor, que é muito importante para entender a moderna ideia de direito, é o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau também é um contratualista, mas para ele a questão da liberdade individual está submetida à ideia de igualdade. A questão da liberdade está submetida à ideia da igualdade. Tudo isso porque, para ele, a igualdade é o fundamento da democracia e da liberdade. Na perspectiva do John Locke, não existe liberdade se não há uma igualdade garantida pelas instituições. O que significa isso? Significa que, do ponto de vista dele, o Estado tem um papel ampliado, porque, na perspectiva contratualista desse autor, então ele parte do pressuposto de que existe um estado de natureza, um estado original da humanidade, onde o homem possui uma natureza, e essa natureza é positiva, a natureza humana é boa, portanto o homem nasce bom, mas a convivência social faz com que esse homem seja corrompido. O desenvolvimento da propriedade, o cercamento de terras, o desenvolvimento de povos diferentes, linguagens diferentes, né, de diferentes organizações comunais ao longo do tempo, tribais até, tudo isso vai fazendo com que as pessoas se dividam, se diferenciem. E essa desigualdade, originada dentro do seio da sociedade, faz com que o homem se corrompa, o homem torna-se pior, né? Não existia o mal, não existia a ideia do mal, os sentimentos negativos, eles não existiam, segundo o Rousseau pensa, originalmente, porque isso não é humano, isso não faz parte de nós.
Nós construímos isso e surgiu como fruto das transformações sociais. As interações sociais causam isso no homem. Isso faz com que o estado de natureza, que originalmente era perfeito, né? O homem era bom, portanto o estado de natureza era um paraíso. Mas conforme essa sociedade vai corrompendo o homem, o estado de natureza vai se tornando impossível de tolerar. Então ele tem dois momentos históricos. O estado de natureza inicialmente era um paraíso e termina no inferno. Ele termina quase que uma guerra de todos contra todos, mais ou menos como Thomas Hobbes propunha. Há, portanto, a necessidade de superar esse estado de natureza corrompido, né, conspurcado, através, segundo propõe Rousseau, de um contrato social, através de um pacto social, onde os homens abrem mão de parte do seu direito natural e da sua liberdade natural para criar uma instituição. Então eles abrem mão desse direito e o atribuem a uma instituição que é criada no momento desse pacto, com o objetivo de regulamentar a vida, de evitar a morte e a destruição, garantir a vida e a propriedade privada e, né, aqui isso é uma diferença grande em relação ao John Locke, e também aparar as arestas da humanidade. O que seria isso? Melhorar as pessoas. Em John Locke, esse estado tem uma função que ela não é moral necessariamente. A ideia da moralidade, a ideia do desenvolvimento pessoal, individual, é puramente responsabilidade do indivíduo, na opinião do Locke, na proposta lockeana. Então o direito em Locke também não tem exatamente um fundamento moral nesse momento inicial. Se esse estado é uma mera ferramenta, o direito também é uma mera ferramenta. Certo? A moralidade está no indivíduo, não no Estado. O Estado é o mal necessário. O Estado, nós mal o toleramos. Isso propõe o John Locke. O direito também. O direito nós mal o toleramos. A responsabilidade da moralidade, a responsabilidade do bom comportamento é do indivíduo. O Estado só cumpre a função de atribuir a pena. Né? Porque ele vai ter a legitimidade ao agir em relação a todas as pessoas em pé de igualdade. O Estado vai ter essa função. Nós é que temos a responsabilidade moral, não o Estado. Segundo Jean-Jacques Rousseau, o Estado vai ter sim um papel moral, justamente porque ele vai ter esse papel ampliado. Então o Estado tem a função de tornar as pessoas melhores. O Estado tem a função de fazer com que a vida seja melhor. Esse Estado, ele age, portanto, dentro do escopo da vida privada. Se ele tem uma amplitude maior, as leis serão maiores, as leis versarão sobre uma quantidade maior de assuntos. A tendência é que os códigos sejam maiores porque eles são mais... eles se dedicam a uma quantidade maior de temas. É preciso não apenas coibir a violência, mas é preciso também promover a igualdade. É preciso resolver os problemas causados pela desigualdade. É preciso melhorar as pessoas, é preciso investir em saúde, educação, segurança, é preciso resolver os problemas da desigualdade de poder em relação a essas pessoas, é preciso coibir os fortes e proteger os fracos. Então, quando o Estado faz isso, ele assume uma função moral, uma função de melhorar e aprimorar as pessoas. Esse tipo de Estado vai ser um Estado que garante a igualdade e, ao garantir a igualdade, ele permite a liberdade. Ele traz democracia, ele traz uma ordem na qual o indivíduo, ao não estar em condição de desigualdade em relação aos outros, ele pode ter a sua voz ouvida. Né? Numa condição em que as pessoas são completamente desiguais, ainda que o comportamento não seja hostil, né? Ainda que elas não queiram se matar, nós não temos aqui uma condição de liberdade real. Um exemplo, né, para clarear o que o Rousseau está querendo propor para a gente. Então pense numa família, pense nos seus pais e mães e na casa de vocês quando vocês eram crianças. Aquilo era uma democracia? Havia liberdade efetiva na casa de vocês? E agora? Como é que vocês responderiam a essa questão? Então vamos pensar no seguinte. Os pais de vocês estavam em condição de igualdade em relação a vocês? Né? Os pais têm o mesmo papel que as crianças dentro de uma casa, numa família? Não tem. Embora os pais amem, cuidem, protejam, né?
Ele se coloca numa posição completamente diferente. Quem manda em casa? Quem manda são os pais. Quem que estabelece a ordem? Quem que dita as regras? São os pais. As crianças são livres para decidir o que elas querem fazer? Não. E por que elas não são livres? Porque elas não são iguais. Elas não estão em condição de igualdade. É óbvio que aqui eu estou mencionando um exemplo que serve bastante para visualizar, porque todo mundo passa por essa condição, todo mundo entende o que é isso. Mas, obviamente, também é muito claro que as crianças são desiguais em relação aos pais aqui por uma questão que é etária, por uma questão que é biológica. Isso, de fato, é uma fase da vida. Nesse sentido, nesse caso específico, a desigualdade faz, né, todo sentido. Não é um problema necessário essa desigualdade. Essa é uma desigualdade que é natural. Mas entre cidadãos, dentro de um Estado, a desigualdade não é natural. Nós estamos falando aqui de um tipo de desigualdade, um tipo de relação que é diferente. Um Estado não é uma família. Mas, num Estado ou numa sociedade na qual as pessoas são desiguais, na qual uns têm muito mais poder do que outros, na qual uns podem criar e influenciar nas regras e outros não, na qual uns têm poder econômico e outros não, elas são desiguais, e sendo desiguais dessa forma, aquele que é desigual estando na parte de baixo, ele não é livre. Ele não é livre porque não é ele que define a regra não é criada para ele e nem por ele. É isso que o Rousseau está dizendo. Se as pessoas não são livres, porque elas não podem influenciar nas regras, essas regras vão acabar oprimindo. É isso que aconteceu ao longo de toda a história da humanidade. Até nós criarmos a democracia moderna, você tem toda uma classe de aristocratas vivendo como se fosse uma casta superior. Eles se auto-atribuíram, né, poder absoluto, né, poder com base na ideia de origem divina, se auto-atribuíram títulos de nobreza, né, uma posição de privilégio, em que somente esse grupo tinha acesso a isso e todo o resto da população tinha que se submeter. Essa condição de desigualdade básica levava à ausência da liberdade. Quem estava embaixo não era livre, não podia ser nunca. Segundo Rousseau, é impossível haver liberdade num contexto que as pessoas não são minimamente iguais. Rousseau não está criticando a desigualdade natural. Sabe? Há pessoas que são baixas, pessoas que são altas, há pessoas que são mais produtivas, há pessoas que são menos produtivas, então as pessoas têm as suas diferenças naturais. Ele não diz que as pessoas não deveriam ser desiguais nesse sentido, porque isso é impossível, isso é da natureza humana. Acontece que a desigualdade política, a desigualdade econômica, a desigualdade dentro da ordem social, leva à ausência de liberdade. O fato de que você não tenha a possibilidade de ter acesso à política faz com que a sua liberdade seja muito diferente. Um exemplo voltado aqui para a desigualdade na política e social, que também é muito fácil de entender. No Brasil, nós temos, por exemplo, na entrada dos nossos fóruns, sempre aquela plaquinha, né? Então, o sujeito para entrar aqui tem que estar trajado devidamente. E o que significa isso? Né? Que se você tiver de bermuda e shorts, você não pode entrar? Ou é igual aquele aviso do ônibus, né? Porta de ônibus de cidades litorâneas, né? É proibido entrar sem camisa. Lá na cidade litorânea, faz sentido que o ônibus tenha essa placa que você não pode entrar sem camisa, porque é muito comum que pessoas queiram entrar sem camisa, já que estão saindo da praia, e faz todo sentido que as pessoas que estejam dentro desse ônibus não queiram estar perto de gente sem camisa. Portanto, você está propondo um padrão de comportamento, um padrão de vestuário, que visa equalizar. Todo mundo vai estar trajado de uma maneira que seja aceitável para a média, certo? Então, quando na placa do ônibus está escrito que o sujeito não pode entrar sem camisa, isso não tem como objetivo oprimir ninguém, nem dizer que a gentinha aqui não entra. Mas quando no fórum você tem essa placa de que é preciso estar trajado aqui de forma adequada, aí você tem uma ideia diferente, porque não está proibindo você entrar de biquíni. O que está sendo proibido é um tipo de roupa que é a roupa da gentalha, né? Você não pode entrar aqui feito um Zé Mané. Você não pode entrar aqui de bermuda e havaiana. Você não pode entrar aqui mulambento. Acontece que tem gente, né, que as únicas roupas que ela possui
seriam roupas que poderiam fazer com que ela seja considerada pela média mulambenta. Né? Tem gente que não tem calça, tem gente que não tem um sapato para entrar num fórum. E se ele não tem um sapato, ele não está trajado de forma adequada. Né? Então você está promovendo aqui uma relação de desigualdade. Você não tem nem roupa para entrar num lugar como esse. Se você não tem roupa para entrar lá, você é livre? Né? Se você não tem roupa para entrar num lugar onde se distribui a justiça, você é livre? Claro que hoje em dia isso ficou muito mais mitigado, hoje em dia isso não é mais assim. Tem muitos fóruns que já se aboliu isso completamente, nem todos, mas muitos, a grande maioria já lida com isso de uma forma muito mais tranquila. Né? Aqui mesmo, na região, alguns amigos juízes meus aqui no fórum estão de camisa polo, né? Você não tem mais aquele formalismo todo. Já se resolveu bastante essa questão, mas ela não foi ainda superada completamente. Se eu não tenho o dinheiro para contratar um advogado bom, tão bom quanto o seu, né, tão bom quanto aquele que o seu dinheiro pode pagar, eu tenho a mesma liberdade que você diante dessas leis? A resposta é não. Né? Então, Rousseau refere-se a isso. Então, do ponto de vista dele, num estado onde a igualdade não é buscada de forma ativa pela instituição estatal, a liberdade não vai estar assegurada. E por isso, para ele, a liberdade é fundamento de todo o resto. E o Estado, para fazer isso, ele vai investir na resolução dos problemas causados pela desigualdade e, para isso, ele vai precisar ter um papel ampliado. Portanto, as leis são maiores, as leis intervêm mais na vida privada. A tendência é que o conjunto de leis verse sobre assuntos muito mais diversos. Portanto, o tipo de direito no Estado tipicamente russoniano vai ser muito diferente do direito no Estado tipicamente lockeano. Então, no Brasil e na grande maioria dos países da Europa, que também são estados russonianos, né, são estados onde pensa-se na instituição estatal como uma organização que protege, que educa, que propõe o aprimoramento do ser humano, que protege os vulneráveis, etc, etc, etc. Nesse tipo de Estado, o direito vai ter uma característica muito diferente do direito norte-americano. Já o nosso amigo Montesquieu, que não era um contratualista, embora acreditasse na tese do direito natural, ou seja, ele imaginava que até existiria um estado de natureza, né? Mas ele não se supera através de um contrato social. As pessoas vivem originalmente numa condição de relativa liberdade e a sociedade vai se sofisticando até se institucionalizar. As pessoas têm um direito fundamental, um direito natural, que é importante que ele seja respeitado. Então a democracia, ou a liberdade, na verdade, não a democracia, mas a liberdade, é um tema muito importante para o Rousseau. E por que não democracia? Porque para ele a democracia é um sinônimo de república, né? Está muito ligado à ideia da república. República para ele, ou república democrática, não é a melhor forma de organizar o poder e o direito, porque para ele, sendo ele um elitista, uma sociedade aristocrática serviria melhor aos interesses das pessoas. Para ele, um grupo de pessoas, um grupo de aristocratas tocando a execução do governo, seria a melhor forma de garantir a liberdade. Ele não confiava na democracia, porque ele achava que na democracia as pessoas que passariam a poder fazer parte da política, por elas não terem o mesmo valor, a mesma educação, essas pessoas acabariam destruindo o Estado, destruindo a organização social, e seria perigoso. Você acabaria criando uma tirania da maioria, uma tirania das massas, e esse Estado, do ponto de vista dele, ia acabar se deturpando, se degenerando e virando um Estado bárbaro. Isso é uma interpretação profundamente elitista e problemática, mas ele não estava completamente errado. Afinal de contas, a gente viu isso acontecer logo depois da Revolução Francesa, né? Uma das características mais imediatas da Revolução Francesa foi a falta de moderação do regime e o terror. O terror como aquele período histórico em que milhares e milhares de pessoas tiveram a sua cabeça decepada nas guilhotinas porque elas discordavam desse regime. Então ele foi criado, a Revolução Francesa foi criada em nome da igualdade, da liberdade, da fraternidade, mas ela não entregou isso. O que ela entregou foi o terror inicialmente, depois do Império Francês, até que essa democracia até que essa república tenha efetivamente acabado tornando-se democrática. Mas Montesquieu, ele tem uma característica muito importante na sua formulação do direito,
que é a importância que ele atribui ao papel da institucionalização desse direito. O que seria isso? Do ponto de vista do Montesquieu, o que importa é muito menos o fundamento do direito, então ele não está preocupado com isso, né, com a origem do homem, a questão da igualdade ou da desigualdade, ele não está preocupado com os fundamentos do direito, ele não está preocupado com o significado do direito. Ele está preocupado com uma coisa muito simples. Como é que se garante a liberdade? Para ele, a função do direito numa sociedade é garantir a liberdade. E como o direito vai fazer isso? Ele só pode fazê-lo a partir da via institucional. Então, o Montesquieu ele vai propor, embora não seja o primeiro, esse processo de divisão de poder. Executivo, legislativo e judiciário. Tripartição de poder, criando um equilíbrio a partir do qual nenhum dos poderes se sobrepõe em relação ao outro, para que não haja abuso e arbitrariedade no exercício do mandato, no exercício do poder. Então o executivo manda, mas controlado pelo legislativo e pelo judiciário, e a mesma coisa vale para todos os outros poderes. Todos eles estão sob escrutínio contínuo, todos eles estão submetidos aos outros poderes. Nenhum poder pode se tornar abusivo, nenhum desses poderes pode se tornar absoluto. Segundo Montesquieu, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Portanto, nenhum poder pode ser absoluto, ele pode estar completamente, nem absolutamente, nas mãos de nenhum indivíduo, nem de nenhuma instituição. E é por isso que ele precisa estar dividido, para que haja moderação. Essa divisão de poderes cria um sistema de pesos e contrapesos. Então vejo que a gente vive um momento histórico hoje que isso é muito importante, né? Nós vivemos uma crise institucional no Brasil e que é essa separação de poderes que mantém o equilíbrio, né, e evita a exacerbação completa do cenário político atual. Segundo Montesquieu, a força das instituições controla o poder arbitrário. A força das instituições, pelo fato de que elas são livres, autônomas umas em relação às outras, faz com que o poder seja exercido pelo Estado, em nome do povo, sem que ele esteja concentrado completamente nas mãos de ninguém. Então o poder é o poder das instituições, não de uma instituição, muito menos de um indivíduo. Outro elemento muito importante no pensamento do Montesquieu é essa ideia de espírito das leis. O que seria isso? Do ponto de vista do Montesquieu, a lei positivada, que é o que importa para ele, né, institucionalizada, a lei escrita, conhecida, estabelecida institucionalmente e imposta e abraçada por toda a sociedade, é isso que conta para ele, né? Todo o resto é bobagem. Essa lei institucionalizada, que vai ter características diferentes dependendo do tipo de regime. Então lembre-se que ele fala também em governo autoritário, regime democrático e regime aristocrático, como sendo tipos de Estado, tipos de regime que geram direitos diferentes, certo? Então, num Estado democrático, as leis serão democráticas, o tipo, comportamento do cidadão, os valores do cidadão serão diferentes, serão valores democráticos. E esse Estado democrático só pode existir se o cidadão tiver as virtudes democráticas, assim como no Estado autoritário, no Estado absolutista, o cidadão será um cidadão típico de um Estado absolutista, né, um Estado ditatorial, no qual o medo estabelece a tônica da ordem do dia. As pessoas vivem com base, né, elas se submetem ao poder por conta do medo da autoridade, portanto as pessoas são vis, elas são pusilânimes, as pessoas não têm respeito umas pelas outras, as pessoas não têm o tipo de relacionamento que as pessoas têm umas com as outras, são completamente diferentes. E o tipo de direito que existe nesse Estado, ele vai existir, mas ele vai ser um direito arbitrário, né? Um direito autoritário, que tem uma característica completamente diferente do direito democrático. Já no Estado aristocrático, o direito vai seguir a lógica da honra, né? Não as virtudes democráticas, não o medo da arbitrariedade, mas a ideia da honra, a mola propulsora da honra é o que mantém em funcionamento aquela ordem estatal aristocrática. O direito ali vai ser um direito aristocrático, é um direito que ele não é democrático, ele reconhece e abraça essa diferença, essa desigualdade fundamental, essa diferença entre a nobreza e o resto, mas
ele propõe e ele mantém um certo tipo de liberdade, né? As leis criadas por esse regime vão garantir algum nível de liberdade individual, de liberdade para o cidadão. E essas leis serão leis permeadas pela ideia da honra, né? Então, ou as leis são democráticas, ou elas são arbitrárias, ou elas mantêm as diferenças, mas com base no princípio da honra, com base nesse princípio de uma desigualdade que ela não é opressiva. Pelo menos é isso que o Montesquieu propunha lá. Então, tipos de sociedades diferentes vão levar a tipos diferentes de direito, segundo essa interpretação do Montesquieu, e, para além disso, a partir do momento que esse Estado está consolidado, ele vai criar leis que estão institucionalizadas e elas foram escritas com base em certos princípios que precisam ser compreendidos para que o direito possa ser aplicado de forma efetiva nessa sociedade. O que significa isso? O livro fundamental do Montesquieu, o livro mais importante, que é um grande clássico da literatura universal, que eu inclusive recomendo que vocês tenham nas suas bibliotecas, é O Espírito das Leis. É um dos livros mais famosos escritos em língua francesa. Nesse Espírito das Leis, Montesquieu fala sobre tudo isso que nós estamos discutindo aqui, né, os tipos diferentes de sociedade, levando a tipos diferentes de regime e tipos diferentes de direito. Ele reforça esse papel institucional do direito, ele fala sobre essa questão da importância da separação de poderes, da existência de um sistema de pesos e contrapesos para o exercício do poder, mas ele também fala, e é isso que vai dar nome ao livro, do espírito das leis. Então, o que significa o espírito das leis? Significa a intenção original do legislador. Quando uma lei é criada, ela expressa uma vontade ou um valor de um povo, e ela deve ser, do ponto de vista prático, quando o juiz está aplicando a sua sentença, ele deve interpretar o código, ele deve interpretar o texto da lei com base naquilo que o legislador tinha em mente quando ele a propôs. Certo? Então, espírito da lei significa atentar-se para esse espírito original, para essa intenção original que representa, na interpretação do Montesquieu, o valor moral de um povo, que representa o valor moral da sociedade. Seja ela uma sociedade democrática, seja ela uma sociedade aristocrática, há valores elevados que a sociedade tenta positivar nos seus códigos, que devem estar sempre presentes, ou sempre na mente do juiz, na hora que ele está proferindo as suas sentenças. Proferir sentenças, na verdade, na perspectiva do Montesquieu, significa adotar a arte, né? Significa aderir à arte de interpretar a vontade do povo, ou a vontade do legislador, na medida em que o texto da lei é proposto por um legislador que representa a vontade desse povo, seja segundo uma lógica aristocrática ou uma lógica democrática. Se a lei expressa a vontade do povo, o juiz está dentro de um fórum aplicando a vontade do povo. Então, nós damos aqui uma volta inteira. As instituições garantem, através do seu bom funcionamento, através da sua consolidação, a liberdade do indivíduo, porque elas protegem. E elas protegem esse indivíduo representando e fazendo valer a vontade dele. Então, você tem um indivíduo que se submete às instituições, que exerce o poder em nome do indivíduo de forma limitada, de forma não arbitrária, já que esse poder estará submetido a um sistema de pesos e contrapesos. Esses contrapesos garantem essa liberdade individual. Ao fazer isso, eles estarão representando a vontade do povo, seja no seu nível político, seja no seu nível legislativo, seja no seu nível judiciário. Né? O executivo, o legislativo e o judiciário estarão o tempo todo exercendo o seu papel institucional, expressando e representando a vontade do povo, no contexto em que essa vontade ela está expressa, ela está representada nas instituições, e as instituições cumprem o seu papel ao representar a vontade dessas pessoas. Ok? Então, pensando aqui nesse trio, o que todos eles têm em comum? E muito diferente daqueles dois autores que nós discutimos na nossa aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre Thomas Hobbes e sobre Nicolau Maquiavel. Dois autores modernos, retomando aqui, modernos no sentido de que eles se contrapõem
aquela sociedade antiga, a sociedade medieval, a sociedade da antiguidade. Eles apresentam novas ideias institucionalizadas, no caso do Thomas Hobbes, não institucionalizadas necessariamente, no caso do Maquiavel. Maquiavel, direito era poder, direito é a expressão da vontade do poder. Segundo Hobbes, direito é algo que é criado pelo pacto social, mas ele se expressa na instituição do Estado. Então o direito tem legitimidade, o direito é o direito do Estado. Mas esse direito não expressava nenhuma ideia de liberdade, o direito não tinha nada a ver com liberdade. Direito não tem a ver com valores, não tem a ver com moral, não tem a ver com nada disso. Direito é ordem, direito é a manutenção da ordem, ponto. Direito é poder, segundo Maquiavel, e manutenção da ordem, segundo Hobbes. Para esses três autores que nós discutimos hoje, direito tem sim a ver com liberdade. Né? Segundo o nosso amigo do meio aqui, o John Locke, direito ele existe como uma expressão da vontade dos indivíduos, e o Estado existe para propor esse direito em nome do cidadão, no contexto que o cidadão é quem submete o Estado e não o oposto. Então esse direito vai ser um direito limitado. Esse Estado vai ser um Estado limitado. Esse é um Estado que não oprime o cidadão. Lembrando sempre que o John Locke não era também um democrata de jeito nenhum. Né? Ele fala isso, mas cidadão para ele era um grupo muito pequeno de pessoas. Né? Ele jamais seria... As teses dele são democráticas de uma maneira muito indireta para nós, porque para ele você só tem direito a ter direitos se você é proprietário, se você está numa condição em que você tem propriedade, na condição em que você é rico. Né? Nenhuma pessoa que seja pobre é cidadã. Então, para essas pessoas, o direito não vale. Essas pessoas podem ser oprimidas pelo Estado do jeito que o Estado quiser. Inclusive, ele tem uma série de leis, uma série de propostas que tem a ver com trabalhos forçados. Né? Ele investia o dinheiro dele em companhias que traficavam escravos. Ele não tinha nenhum tipo de empatia por pessoas que não tinham condições de garantir a sua própria vida. Para ele, a solução para a pobreza é você meter a porrada nessas pessoas, colocar no navio e mandar para o alto mar, que é hora que elas morram lá para dentro. Né? Para ele, pessoas que não têm propriedades não têm nenhum tipo de direito à liberdade. Se você não é cidadão, você não tem o direito à liberdade. Liberdade, ela vale, mas só para alguns, e ela não é para todo mundo. Uma pequena parcela das pessoas que vivem dentro do Estado tem direito a essa liberdade. O resto são animais, o resto pode ser até escravizado. Então, ele não seria jamais considerado um democrata hoje, porque a liberdade para dele é a liberdade apenas dos proprietários, liberdade apenas para alguns. Mas o conceito de liberdade dentro da obra dele vai ser rediscutido, vai ser ampliado e tudo mais, mas no momento ele está propondo, não tem nada a ver com democracia. Né? É a liberdade para quem tem direito a ter liberdade, só alguns. Mas, dentro daquilo que ele se propõe, ele está falando de um Estado que não se impõe em relação a esses que são cidadãos. Né? Nesse sentido, sim, direito para ele tem relação com liberdade, não para todos, mas é liberdade pelo menos para alguns. Então o direito tem relação com liberdade. Segundo o Jean-Jacques Rousseau, o direito obviamente vai ter também relação com liberdade. Né? O direito tem a função de ser uma ferramenta do Estado para resolver os problemas da desigualdade e com isso possibilitar a liberdade para os cidadãos. Ele está pensando aqui no sentido de uma liberdade ampliada. Essa liberdade e essa igualdade para ele vale para todos. Nesse sentido, Rousseau também não era exatamente um democrata, mas ele está muito mais próximo disso. Então, quando o Estado, dentro dessa perspectiva rousseauiana, proíbe alguém que é forte de bater num fraco, ele está tornando os dois pessoas melhores. Ele está tornando o fraco alguém que não é violado por outro, ele está tornando também esse forte em alguém que não faz mais esse tipo de coisa. No primeiro momento ele não faz porque ele é proibido, e no segundo momento ele para de fazer porque ele sabe que vai ser punido. Depois ele acaba se desacostumando de cometer esses atos de violência e progressivamente ele vai se tornando menos violento. Mas essa é a perspectiva rousseauiana. Então o direito aqui tem relação com liberdade. Né? O direito tem a função de garantir a liberdade na sociedade através da promoção de igualdade. Na obra do Barão de Montesquieu, né, perto aí da minha imagem na câmera, o Barão de Montesquieu pensa no direito como tendo uma relação muito próxima, muito direta com liberdade. Pelo menos nos estados aristocráticos ou estados democráticos. Né? Dentro
dessa perspectiva, direito tem uma função que é a função de garantia de liberdade. Para ele, os estados autoritários são abominações, né? Os estados despóticos, estados autoritários, são estados que ele, né, despreza profundamente. Ele fala da aristocracia e fala da democracia como sendo os únicos sistemas de governo que contam, né? Onde a vida é decente, onde a vida é digna. E do ponto de vista dele, nessas sociedades o direito tem uma função que é uma função de liberdade. É uma função de garantir a liberdade. Segundo Montesquieu, seja qual for o tipo de estrutura social, nesse tipo de sociedade o direito vai acabar fomentando a liberdade ao agir de forma institucional para garantir a limitação do poder do Estado. Então, o direito vai ser uma ferramenta, um braço do Estado, mas ele é exercido em nome das pessoas, em nome do povo. Ele será exercido de forma moderada, ou deve ser exercido de forma moderada pelas instituições. E uma das garantias para essa moderação vai ser a própria separação de poderes. Então ele está propondo uma série de regras, uma série de possibilidades de atuação, de forma de organização institucional, que vão fazer com que esse direito seja um direito que permite a liberdade, fazer com que as regras não sejam regras arbitrárias e sejam regras que promovem a liberdade através desses instrumentos que servem para evitar concentração excessiva de poder nas mãos de alguns. Então essa é a discussão que nós precisávamos fazer hoje, né? Essa ideia de que nesses três autores o direito moderno efetivamente introduz aqui a ideia de liberdade. Eles influenciam todo o processo de construção da era moderna, porque tudo aquilo que nós pensamos sobre direito hoje, a fórmula de criação dos estados, o tipo de estrutura institucional que nós temos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, a forma como funcionam as cortes, a forma como funcionam os poderes executivo, legislativo e judiciário, ela foi determinada a partir da leitura desses autores. De uma forma ou de outra, eles influenciaram completamente a construção da democracia moderna. Sendo que no caso do Rousseau, por exemplo, ele foi até além, né? Ele foi um dos grandes autores que serviu como base de inspiração para as próprias revoluções. Né? Revoluções como a francesa, a revolução como a norte-americana. Jean-Jacques Rousseau vai influenciar muito mais a Revolução Francesa. John Locke vai ser um grande inspirador para a Revolução Norte-Americana, não tanto o período revolucionário, mas depois para a criação do Estado norte-americano, tanto que o Estado norte-americano vai ser um Estado tipicamente lockeano, e os Estados europeus, que são fruto das revoluções ocorridas no continente, serão Estados tipicamente russonianos. No caso do Brasil, nós incorporamos elementos do Estado americano e dos Estados europeus. Historicamente, nós sempre fomos muito mais próximos dos Estados Unidos, né? Tivemos originalmente a mesma estrutura escravocrata, um tipo de direito bastante parecido, e depois incorporamos, né, no período mais recente, incorporamos elementos mais próximos do Estado europeu. Estado tipicamente do bem-estar social, um Estado com uma função e um papel ampliado na sociedade, e o direito vai ser uma expressão disso, ele vai assumir também essas características. Então, o tipo de instituição social e política leva a um tipo de direito que é muito parecido com isso. No nosso caso, nós temos um direito russoniano, que é um direito ampliado, que tem uma função moral na sociedade, e é isso que explica as características fundamentais da Constituição de 88 e dos outros códigos e estatutos presentes no direito brasileiro. Certo? Então é isso, pessoal. Abraço para vocês e até a próxima.